Eu não... Bom, começou. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, finalmente, voltando aí com um quadro de refutação mais bonitinho, com slides, com tudo mais. Desculpa, eu tava realmente sem tempo para fazer essas coisas, mas consegui encaixar aqui a agenda, não só a minha agenda, como a agenda de um convidado mais do que especial, um convidado que foi não só um grande amigo meu durante a graduação, mas também uma pessoa que sempre me inspirou e me desafiou bastante. Então, Alex, se apresente, por favor. Que fofa essa apresentação, não estava esperando isso, estou emocionado, tocado, mas é um prazer muito grande estar aqui no canal do Felipe, porque também é uma pessoa que eu admiro muito, tanto pela persistência, quanto pela excelência em querer fazer um bom conteúdo e fazer um conteúdo científico. Então, vamos falar sobre análise corporal e o corpo explica? Né? Não, eu ainda queria até introduzir vocês aí. Como é que eu conheci o Alex? Porque foi o seguinte, o Alex ele me odiava na faculdade e algum momento da história ele parou e pensou, pô, talvez as pessoas que me fizeram odiar o Felipe não fossem tão certas assim. Confiáveis, né? Confiáveis, né? Talvez seus resultados não fossem replicáveis. E ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, não, no Instagram, dizendo assim, oi, vírgula, vamos ser amigos? Aí, gente, vocês querem fazer amigo na internet, é assim, tem que ser claro e objetivo. É o mais direto possível que vocês podem ser. O Wesley é assim comigo, o Wesley me chamou para dar uma entrevista, ele mandou mensagem minha assim, ó, oi, dia tal hora, pode gravar? Posso, beleza, ok. É isso, a conversa inteira foi essa, bacana. E é assim mesmo, daí a gente marcou um café, a gente ficou lá 3 horas conversando sobre cientificidade de hipnose e outras coisas. Mas enfim, por que eu chamei o Alex? É porque ele é meu brother? É porque eu amo ele? Não, não é por isso. É porque o Alex, ele passou a graduação dele como monitor no laboratório de avaliação psicológica. Então, se nós vamos avaliar aqui condições psicométricas, se a gente vai analisar aqui uma coisa que eu já aviso para você que está assistindo esse vídeo, esta não é uma aula fácil de se entender. Este não é um vídeo de um conteúdo simples, não tem como simplificar muito as coisas. Por quê? Quando a gente fala em instrumentos de avaliação psicológica, a gente está falando literalmente, desculpa, de matemática, é estatística. A gente tem que conseguir olhar para a amostragem, tem que conseguir olhar para a psicometria, e a gente tem que conseguir entender, pô, este instrumento, ele consegue fazer uma análise, uma interpretação próxima da realidade, próxima do que ele se propõe, e isso não é fácil de se fazer. Então, até por isso que a gente tem discussões, tipo, teste de Rorschach é científico ou não é? E tem essas discussões, por quê? Porque essas condições de analisar a realidade com uma fundamentação anterior a ela são difíceis de se interpretarem. Show de bola? Então eu chamei alguém que literalmente passou anos fazendo isso e que com certeza ainda faz isso no seu trabalho. Então, bora lá, análise corporal e o corpo explica. Felipe, você então está criticando a empresa? Não, nós literalmente pegamos artigos científicos e lá do lado do nome dos autores, está escrito O Corpo Explica. Então a gente está só citando aqui a instituição responsável por essas pesquisas. Show de bola? Então não é Felipe versus uma empresa. É eu analisando um artigo científico, o Alex analisando um artigo científico. Isso seria a mesma coisa lá. Eu pegar um artigo científico do Instituto de Pesquisa Xerebecantas. Ia estar ali, Instituto de Pesquisa Xerebecantas. Show de bola? Então, vamos lá. Pergunta diferente, desenho diferente. O que é isso, Felipe? O que isso significa? Diferentes tipos de perguntas, ou seja, eu quero descobrir se Coca-Cola faz mal. Eu quero descobrir se terapia cognitivo é eficaz para ansiedade. Isso é uma pergunta. Concorda, Alex? Sim, total. Uma pergunta de pesquisa. O que isso faria? Isso necessita, então, um desenho de pesquisa diferente. Tá? Então, por exemplo, terapia cognitiva é eficaz para ansiedade? Bom, para descobrir isso, eu vou fazer então um estudo metodológico. Não vou. Por quê? Porque esse é um desenho de pesquisa para outra coisa. Eu vou descobrir então fazendo uma revisão sistemática. Tá, ok, mas a revisão sistemática ela vai ter que avaliar o desenho de pesquisa para descobrir se aquela intervenção demonstra eficácia. E que desenho é esse? Bom, nós teríamos, por exemplo, os estudos intervencionais, né, que seria, nesse caso, uma pesquisa com seres humanos, que seria um ensaio clínico.
Esse seria o desenho essencial, é o padrão ouro para descobrir se uma intervenção tem eficácia, ou seja, ó, a pergunta, X coisa é eficaz no tratamento, na intervenção de tal coisa? Eu faria este desenho, tá? Então, cada pergunta tem um tipo de desenho. Para este estudo que a gente se propõe aqui a analisar, nós estamos falando, eu já vou mostrar aqui o artigo, tá? Nós estamos falando deste artigo aqui, tá? Este artigo aqui no original, para, né, todo mundo poder ver, beleza? Então, propriedades psicométricas do mapa de caracteres, instrumento para a identificação de padrões comportamentais e emocionais, baseado na análise da estrutura corporal. Show de bola? Então, aqui, publicado pela Fernanda Alves e o Elton Euler Silva Reis, tá? Ambos, como eu falei anteriormente, do O Corpo Explica, OCE, tudo bem? Então, ó, veja, ele é o criador também, né, e fundador e diretor técnico do Departamento de Desenvolvimento de Pesquisa do O Corpo Explica, e a Fernanda, PhD em Ciências da Saúde, do Departamento também do Desenvolvimento de Pesquisa do O Corpo Explica. Então, de novo, estamos citando uma pesquisa que foi desenvolvida por esse instituto aqui, aparentemente. Show de bola? Então, o tipo de pergunta que eles estão fazendo, tá? Se eles estão querendo avaliar, tá, aqui, os padrões comportamentais emocionais, eles estão querendo fazer a validação de um instrumento, então pede-se um estudo. Ah, uma mosca entrou na minha água. Ah, que merda. Vai lá trocar de água? Tudo bem. Acontece. Bom, o tipo de pesquisa que eles pedem é um estudo metodológico. E neste ponto, ok. Então, eles fizeram um estudo metodológico. Era isso mesmo. O estudo metodológico está bem feito? Isso é outro papo. O estudo metodológico está suficientemente característico com o tipo de desenho metodológico que existe? Não. Os estudos metodológicos, em geral, são muito bem descritos. Ou seja, é um tipo de desenho de pesquisa que clama por uma descrição adequada. Ou seja, você não pode deixar informação faltando, você não pode deixar dúvidas ao leitor, justamente porque o desenho metodológico precisa explicar como foi feito. Sim. Você precisa ter tudo muito bem referenciado. E a gente vai ver isso ao longo desse artigo, tudo bem? Agora vamos lá. Para começar, o meu papel aqui é diferente do papel do Alex logo aqui em cima. O papel do Alex, tá? Quer dizer, na minha tela o Alex tá em cima. Eu tô embaixo aqui, mas beleza. Enfim, para mim ele tá em cima. O meu papel é ensinar vocês a ver a qualidade de uma evidência. Por quê? Todo artigo científico é bom, Alex? Não. Não é. Ou seja, não é porque é científico, ou seja, não é porque tem um artigo científico que está publicado num periódico que é bom. Exemplo prático, vocês podem procurar aí. Existe uma revista paquistanesa, Alex, chamado Jornal Paquistão de Pesquisas em Laranja. Uhum. E, teoricamente, existem duas explicações para isso, né? Podem ser pesquisas em engenharia da agronomia, né, engenharia agrônoma, sobre melhores tecnologias para plantação de laranja, ou tecnologia laranja, que existe esse termo na engenharia. Só que lá não se publica coisa de nenhuma das duas. Se publicam vários artigos merda do mundo inteiro, gente que publica no Paquistão, porque o artigo não foi aceito em lugar nenhum. Explica o que existe esse tipo de revista? Então, esse tipo de revista a gente chama de revista predatória. Eles existem porque quando um artigo é muito ruim e ele não passa numa revista, ou seja, quando você submete aquela pesquisa e na revisão por pares, ou seja, os avaliadores do corpo editorial daquela revista descartam, falam, cara, não vamos aceitar porque o risco de viés está muito grande, informação está passada errada, enfim. Pô, não consegui publicar num lugar. Porém, pesquisadores, por exemplo, indexados a universidades, eles têm que ter uma cota de pesquisas publicadas por ano. Eles têm um número de pesquisas que eles têm que fazer. Então, o que eles fazem? Bom, não consegui passar numa revista boa, vou publicar numa predatória, no famoso pagou, publicou, que assim, eu bato a minha meta. Assim eu publico. Eu até não ia nem falar sobre isso, né? Mas vamos lá. Gente,
Depois dê uma olhada no site dessa revista aqui. International Journal of Science Maravilhoso Research. esse site. Maravilhoso. O periódico literalmente se chama Jornal Internacional de Pesquisa Científica. Publica qualquer pesquisa. coisa. Qualquer coisa. Qualquer Ou coisa. seja, geralmente quando você abre um periódico, você abre lá, por exemplo, Nature. Não, mas a Nature não é a Nature. Existe a Nature Neuroscience, a Nature, sei lá, Health, não sei o quê. Existem segmentos. Os periódicos, eles são especialistas. Então você não publica sobre engenharia civil no mesmo lugar em que um dentista publica. Né? O que não é exatamente o que a gente acha nessa revista. Essa revista aqui é uma revista que o próprio sistema de revisão por pares dele ficaria num critério de dúvida, tá? De, beleza, qual é o viés de seleção dessa revista? Qual é a linha editorial dessa revista? Porque onde se publica tudo, se publica nada de qualidade. Tá? Então você tem muitas revistas predatórias por aí, é muito difícil muitas vezes você encontrar revistas que de fato não tenham nenhum tipozinho de prática predatória, é difícil, são boas práticas de pesquisas que muitas vezes ficam em falta por questão ética, mas essa revista aqui já é o primeiro ponto para você olhar a qualidade da pesquisa, tipo, cara, por que eles publicaram aqui, tá ligado? Por quê? Eu nem ia fazer isso, mas vamos lá, vamos pegar, por gentileza, vamos pegar por aqui, ó. International Journal of Scientific Research. Quer ver? Opa, deu alguma notícia do Flamengo ali, hein? São Paulo tá no Flamengo. Show de bola, pô. Vamos lá. Gente, de onde é essa revista? Foi uma revista norte-americana publicada? É internacional. É uma revista brasileira? Porque, né, enfim, revistas brasileiras também podem ter fama internacional, pô. Então, geralmente, olha só, os autores são de onde? Vamos lá, olha aqui, ó, DDD mais 91, né? Vamos lá, rapidinho. Opa. Código de país... Código de país mais 91. Não, animal. Aqui, ó. Índia. É uma revista da Índia. E isso é importante saber por quê, senhoras e senhores. Qual é a função de um artigo científico? O que faz? Para que serve um artigo científico? É para o grande público ler? Não. Um artigo científico serve para que você, pesquisador, informe os seus achados aos seus pares. Quem são os seus pares? São os outros pesquisadores do seu campo. Então, eu tive um achado aqui no Brasil, por exemplo, né, sei lá, ano passado, em dezembro, eu publiquei um artigo e eu publiquei ele em português e inglês. Por que inglês? Porque os meus pares são, em geral, 99% de países de língua inglesa. Então, tive que publicar em inglês. E eu publiquei ele em português porque existe também pares aqui no Brasil. E publiquei numa revista que tem, sim, uma qualidade de divulgação tanto no Brasil quanto lá fora. Bacana. Show. É a maior revista do mundo? Não é? Mas é uma revista que faz sentido eu publicar. Por que eu publicaria na Índia a minha revista? E outra, antes que alguém fale, a revista onde eu publiquei não cobra taxa de publicação, então não paguei nada. Tá? E até tu olha esse site, ele não parece um site, sei lá, de 2005, quando tu vai para baixo, percebe que tem vários anúncios tentando falar. É impressionante. Esse tipo de revista, pessoal, olha aqui, ó, questão também de citações. Olha como as citações eles foram perdendo bruscamente ao longo do tempo. Tá? Olha a diferença entre citações que a revista teve de 2018 para 2019. Imagina hoje. Tá? Então, assim, sempre que vocês verem, tem um artigo publicado. Tá, beleza, isso não significa nada. Geralmente vocês vão ter revistas que se chamam, por exemplo, Revista de Pesquisa Comportamental em Psiquiatria, revisões anuais em psicologia. Eles delimitam sua linha editorial. Aqui é literalmente Jornal Internacional de Pesquisa Científica. Tá? Na validação de instrumentos vai ter uma pesquisa que vai ter um nome parecido com avaliação psicológica, com instrumentalização de pesquisas e tudo mais. E eu acho muito válido esse teu ponto de falar que não é porque tem artigo que é bom, porque o artigo ele te passa uma credibilidade em cima do que você está tentando vender para outra pessoa.
Só que, se ele te vende simplesmente pelo artigo publicado e não com uma análise crítica em cima dos resultados, da metodologia do artigo, de que vale ter um artigo publicado? Né? Exato. Eu gosto de dar esse exemplo porque parece idiota, mas teve um artigo publicado durante a pandemia com vários PhDs, né? Então, nossa, são PhDs, artigo publicado. E a pesquisa chegou na conclusão de que comer alface faz com que você morra menos por Covid. Mas qual foi a interpretação crítica desse achado? Pô, será que não são as pessoas que têm o costume de comer vegetais, salada no almoço, que têm um outro estilo de vida que proteja elas de internação por Covid? Então, não é só o achado. E aí, por que eu gosto de trazer atenção aqui para a interpretação da evidência? Cara, ponto crucial que geral esquece de observar nos estudos: conflito de interesse e agradecimento. Tá? Vamos lá, eu até trouxe exemplos de pesquisadores, tá? Um pesquisador brasileiro, um pesquisador, até trouxe, já que vocês gostam de revista da Índia, né? Trouxe um pesquisador lá do Oriente Médio também, que é eu não sei falar esse nome, tá? Mas é isso aí. Ele basicamente fez um ensaio clínico, tá? Randomizado, e ele basicamente coloca lá embaixo, próxima às referências, eles colocam, como todas as boas pesquisas, né, colocam lá sobre conflito de interesse. Então aqui os autores eles declaram publicamente que não há conflito de interesse potencial para ser relatado pelos autores. Se isso daqui for mentira e alguém descobrir, puf, tu descredibiliza a pesquisa do cara. Então isso daqui é o momento em que você, autor, fala: eu não tenho conflito de interesse, ou seja, eu não estou pesquisando nada que eu tenha teto de vidro, eu não estou sendo pago por uma empresa para pesquisar algo para ela, e para fazer o resultado ficar bonitinho, eu não estou pesquisando o método não sei o que, e um dos criadores está aqui na minha pesquisa. Então, não existem conflitos de interesses, perfeito? Igor Eckert também, nutricionista, especialista em revisões sistemáticas. Nessa revisão sistemática com meta-análise também coloca: os autores não têm nenhum conflito de interesse relevante que precise ser declarado. Não tem conflito de interesse. Depois, financiamento da pesquisa, né? Olha só como é que fica. Por exemplo, aqui tinha financiamento e esse trabalho foi, né? Teve suporte do hospital, né? Da pesquisa, do comitê de pesquisa em desenvolvimento, né, do hospital tal, da universidade não sei qual, do Irã, show de bola. Igor Eckert, olha como é que fica, esse trabalho não recebeu nenhum tipo de suporte, show de bola. Agradecimentos, olha como é que funciona o agradecimento, olha, agradeço aí aos autores contribuintes, agradeço a quem ajudou aqui na revisão crítica do manuscrito, né, para uma interpretação aí de um conteúdo intelectual, agradeço aí na parte administrativo-técnica do material, do suporte, agradeço ao fulano de tal aí pela supervisão. Repara que ele está agradecendo outros autores, ele está agradecendo pessoas externas, ele está agradecendo literalmente outros pesquisadores que contribuíram para aquela construção do conhecimento. Show de bola. Agora, vamos rapidinho ao artigo. Vamos lá. Se a gente for lá embaixo, que é onde ficam agradecimentos e coisa e tal, vamos lá. Olha isso aqui. Primeiro ponto, você não tem nenhuma declaração de conflito de interesse. O que é muito engraçado, já que esse artigo aqui é literalmente um artigo dizendo assim, ó: a ferramenta do Corpo Explica é válida ou não é? É. Mas quem foi que pesquisou? Os donos. E com quem eles pesquisaram também, que a gente vai ver mais pra frente? Ou seja, tem conflito de interesse? Não. É tipo a Coca-Cola fazer uma pesquisa assim, ó. Coca-Cola faz mal para diabetes? Não. Quem pesquisou? O dono. Conflito de interesse? Nenhum para relatar. Zero. E o melhor, cadê financiamento aqui? Também não teve. Mas tem certeza que não teve financiamento para declarar? Tipo, vocês são literalmente os donos da parada, vocês são os donos, tá? Os donos, e aí? São os donos, utilizaram de profissionais treinados para fazer isso, mas como? Voluntariamente? Como que eles foram chamados? Com que critérios eles foram escolhidos? Zero informações sobre isso. E o melhor que eu gosto de avaliar aqui é o seguinte: olha os agradecimentos. Agradecimentos aos demais fundadores do Corpo Explica. Não tem conflito de interesse para relatar. E o melhor, isso daqui é uma pesquisa, tá? Um desenho de pesquisa de um ensaio, né? Uma pesquisa metodológica feita então para validação da ferramenta. Mas olha que interessante, eles agradecem aos
milhares de analistas corporais e alunos que integram e acreditaram no trabalho desenvolvido pelo Corpo Explica. Mas vocês não estão aqui tentando validar a parada? Como é que o bagulho que acabou de ser publicado, que supostamente então teria validação, já tem milhares de alunos? É tipo um remédio para câncer, na pesquisa que supostamente validou o remédio para poder começar a ser usado no mercado, fala, agradecemos aos milhares de pacientes. Porra, como é que vocês já estão sendo usados? Cadê o processo ético nisso daqui? O processo de pesquisa? É tipo tu começar o jogo de futebol já tendo um atacante lá no gol do outro cara já com a bola para chutar. Ele pulou todo o processo de pesquisa, que é você observar um fenômeno, hipotetizar algo, desenvolver uma pesquisa, interpretar os achados, aí você vai ter que ter, né, por exemplo, para medicação, você vai ter que fazer em modelos in vitro, aí você vai fazer em modelos animais, vai aproximar para ir para o modelo humano, para daí pesquisar, para daí poder ser ou não aprovado para ir do mercado. Um instrumento psicológico, um instrumento de avaliação, é a mesma coisa. Você tem que ter um processo de pesquisa, de fundamentação, de validação, para daí você passar por uma avaliação e ver, beleza, esse instrumento ele pode ou não pode ser utilizado. Deve ou não deixa... ser utilizado. Isso extrapola todos os limites éticos de pesquisa. É tipo, eu ainda não tenho validação nenhuma de se funciona ou não funciona, mas a gente já está vendendo. A gente já está usando. Aí a desculpa pode ser, não, mas é que fazer pesquisa é caro. Ah, obrigado. Se ninguém nos falasse, a gente não sabia. Né? Fazer pesquisa é caro, quem diria? Quem diria? A gente sabe que fazer pesquisa é caro, mas fazer pesquisa é caro porque você precisa passar por processos. Né? Fazer pesquisa é caro porque você precisa de uma equipe para fazer isso. Fazer pesquisa é difícil porque você precisa de um corpo acadêmico para fazer isso. Por isso que o Joãozinho da esquina aqui, o meu vizinho de frente, ele pode fazer uma pesquisa sozinho? Pode fazer uma pesquisa sozinho. Se ele vai conseguir publicar, é outra coisa. Né? Agora, quando eu tenho uma pesquisa para validar se o meu item é válido ou não, e ele já está no mercado sendo usado em contexto clínico, aí nós temos um problema. Tá? Então, assim, primeiro ponto que eu recomendo que vocês vejam para ver se o artigo ele é confiável ou não. Os autores estão tentando esconder alguma coisa? Os autores estão tentando passar batido em alguma informação? Aqui a gente já viu que passaram batido. Passaram batido na declaração de conflito de interesse, de financiamento, tá? E até nos agradecimentos eles entregam o jogo, entregam as cartas, tá? Então, de fato, recomendo que vocês... Esse artigo aqui, por si só, você já vê que a qualidade da evidência é ruim. Por quê? Porque tem um risco de viés muito grande. Tá? Por isso que uma revisão sistemática, por exemplo, quando ela vai pegar, ela vai fazer um recorte de um campo inteiro de pesquisa para avaliar o que diz ou o que não diz sobre aquele campo, na metodologia ela fala assim, encontramos 1000 artigos, mas eles avaliam no final das contas 10 artigos. Por quê? Porque muitos deles caíram no risco de viés. Cara, esse artigo aqui era tão enviesado que eu não consigo confiar, né, que o resultado dele é isso mesmo, para eu poder avaliar. Então não faz sentido, não é ético eu avaliar isso daí ou contabilizar na minha pesquisa, porque os resultados não foram passados a gente, não foram descritos com confiança o suficiente. Então aqui já é um primeiro ponto para a gente avaliar. Aí, vamos continuar, tá? Então, acho que vocês compreenderam. Confiabilidade e validade da ferramenta. Aqui a gente já está quase chegando na área do Alex, tá? Mas vamos lá. Confiabilidade e validade. Se vocês quiserem entender sobre o tema, recomendo muito que vocês leiam essa obra, tá? Ela acho que é um excelente ponto de partida para todo mundo, que é Propriedades Psicométricas na Avaliação de Instrumentos, Avaliação da Confiabilidade e da Validade, tá? E existem, os autores eles até colocam nessas 4 maneiras de você, digamos que, segmentar um instrumento, né? Ele pode ser confiável, mas não válido. Ele pode ser válido, mas não confiável. Pode ser nem confiável e nem válido, ou ele é confiável e válido, que é isso que a gente espera no instrumento, né? A gente espera que os usuários, que as pessoas que sejam submetidas ao instrumento, não só, né, suas respostas, se elas forem pessoas semelhantes, que as respostas delas sejam semelhantes, como também que elas visem, que elas acertem um construto, que elas acertem algo que de fato tenha validade, que de fato tenha um recorte próximo da realidade. Show de bola?
Então, vamos lá. Existem 3 tipos principais estruturais de validade para você avaliar num instrumento, tá? Numa característica psicométrica. Vamos lá. Validade de conteúdo, primeiro, depois validade de critério e, por último, validade de construto, tá? Essas 3 validades são fundamentais. Fundamentais. Decorem isso, pelo amor de Cristo, decorem isso. Fundamentais. Validade de conteúdo, validade de critério, validade de construto. Show! O artigo inteiro, tá? Do pessoal do Corpo Explica, eles falam sobre validade de construto. Eles citam várias vezes. Vamos lá, vamos pegar aqui, de acordo com os autores, né, uma breve explicação sobre o que é validade de construto. A validade de construto é a extensão em que um conjunto de variáveis realmente representa o construto a ser medido. Dificilmente esse tipo de validade é obtido em um único estudo. Isso. Cara, boa sorte para você achar algum instrumento psicológico, tá? Que sua validade é baseada em Fala. E pior, boa sorte em tentar achar o estudo que vai ajudar a validar essa ferramenta. Porque os 2 estudos que eles ofereceram, pelo menos nessa pesquisa, um é uma revisão literária, de literatura, então não tem pesquisa empírica, que a gente vai discutir depois, hein? Sim, não tem revisão empírica, e o outro, já para dar um pequenininho spoiler, é feito pela internet com posts de Instagram. Mas só para passar por cima aqui. Então, a validade de construto deles, que daí a gente vai falar sobre o Reich, vai falar sobre o Loven, não tem, não existe, basicamente. Não existe. Veja, uma validade de construto, ela precisa de diferentes pesquisas, porque, assim, eu vou te dar uma dica para você saber quando um artigo científico ele está com um resultado meio estranho. Artigos científicos dificilmente dão resultados exorbitantes. Tá? Artigos científicos dificilmente trazem um grande resultado sobre muita coisa. Isso. Artigos científicos, em geral, trazem resultados específicos de pontos específicos. Tá? Então, num artigo, eles trariam, sei lá, a validação para a ferramenta no público adolescente, num outro para um público idoso, num outro para crianças, num outro para adultos divorciados, num outro para adultos em estresse de trabalho, juntando tudo, tipo assim, ó, a gente foi validando de pouco em pouco, a gente foi entendendo esse construto, a gente foi entendendo esse recorde de realidade, a gente está medindo exatamente isso daqui que a gente se propõe, a gente testou em diferentes parâmetros, em diferentes grupos. E aí o melhor, é essencial que exista uma teoria vinculada ao processo dessa validação. Ou seja, você precisa de uma teorética, você precisa de uma fundamentação teórica. Ó, por detrás disso que eu estou me propondo a fazer, existe uma explicação do porquê que é assim. Eu estou tentando provar que todo mundo que é estressado só é estressado porque, sei lá, não acredita em Deus. Porque tem aqui um artigo que mostra que quem acredita em Deus não é estressado. Tipo, tem toda uma fundamentação teórica de que cristãos não são estressantes. Não, sei lá, não estressam. Entendeu? Você teria que ter uma fundamentação disso. Para daí fazer sentido, tu tentar validar uma ferramenta em cima disso. Ou seja, existem evidências disso, você tem uma fundamentação teórica válida. Tá? Não, eu estou tentando aqui fundamentar minha terapia e ela é baseada em Reiki. Né? Toda a minha fundamentação teórica é do Reiki. Mas Reiki tem fundamentação teórica validada? Não tem. Então teu construto não vai ser validado. Tá? Vai ser um falso positivo no máximo. Por quê? Você vai se enganar estatisticamente, mas no fundo o que sustentaria o argumento não tem chão. E aí, olha só. Outro ponto super importante para a validade do construto que eles tanto ficam citando ao longo desse artigo. Dentro da validade de construto, você tem também subdivisões. E uma delas, que bate de frente com a hipótese deles, é justamente a validade transcultural. Ou seja, eu preciso avaliar esse construto e saber como ele sai, talvez, da sua origem cultural original e como ela se desempenha em outras culturas. Exemplo, eu posso aplicar um instrumento psicológico, por exemplo, da escala de depressão de Aaron Beck, né, criador da TCC. Eu posso aplicar em asiáticos e depois em sul-africanos? Teoricamente eu posso.
Por quê? Porque ele passou por um período de validação e para conseguir sua validade transcultural, para ver que, mesmo em diferentes povos, ele ainda avalia a mesma coisa e com eficácia, tá? Com a acurácia no seu resultado. Agora, se eu estou tentando, olha isso, os caras estão tentando fazer uma atribuição de características físicas a caráter, a traços de personalidade. Só que traços físicos estão respondentes à genética, estão respondentes à cultura. O meu corpo não é igual ao corpo de um sul-africano, que não é igual ao corpo de um japonês, que não é o corpo de um australiano, que não é igual ao corpo de um índio do Amazonas. Nós temos diferenças étnicas. E essas diferenças irão alterar a minha fisionomia. Tá? Pô, vai querer avaliar os pelos do peito entre um polaco e um japonês. A minha teoria diz que quem tem mais pelo no peito é mais másculo. Porra, mas baseado em qual cultura? Tá? E se você procurar no artigo, você não tem nenhum tipo dessa qualidade. O que você poderia talvez até associar com essa teoria deles seria uma ideia talvez darwiniana. Seria talvez uma ideia darwiniana lá. Como é que é o nome do livro? Expressão das emoções nos animais. Isso, exatamente, de Darwin. Que você tenta talvez associar a animais, características de expressões, e aí depois você tem Paul Ekman, né? Outro cientista também de uma pseudociência das microexpressões faciais, tentando associar de forma universal as pessoas, microexpressões e expressões emocionais. Isso não acontece. Por quê? Porque se as minhas expressões são um comportamento responde também à seleção cultural. Se você está tentando observar minhas características físicas, isso responde também a uma seleção cultural e a uma seleção de mente. E, pô, se tu quer associar Darwin, acho que o livro que, né, deveriam se ler para entender isso. Algum corno quis fazer esse livro com a letrinha brilhante, pega na câmera, cacete. Enfim, a origem das espécies. Não tá e até nisso de validade falar. Transcultural não existe porque, por exemplo, o Reich, ele é austríaco, o Loven é americano. Quando a gente pega os conceitos lá, não tem nenhuma adaptação transcultural no sentido de uma definição clara dos conceitos, tradução desses aspectos que estão sendo analisados, não tem revisão por especialista, não tem estudo piloto, muito menos teste psicométrico e validação pros conceitos. Então, como que a gente sabe que isso dali realmente existe no mundo real, né? Exatamente. Então, validade de construto deles, que é o que eles, né, fundamentariam em cima o seu instrumento, a própria validade de construto deles não tem validade. E a gente vai depois, inclusive, fundamentar melhor ainda isso. Então, a priori, vocês têm que entender que é o seguinte, um instrumento que a gente está aqui vendo, tá? Esse instrumento, esse mapa de caracteres, essas coisas do corpo explica, seria não confiável e não válido. Né? O resultado não é confiável e a teoria também não é válida, o construto não é válido. Tá? E aí até uma forma simples aí de vocês entenderem isso, né? Validade de construto é a extensão em que conjunto de variáveis representa de fato o construto que foi projetado para medir. Validade de critério, que a gente já vai falar sobre, né? É avaliada quando o resultado pode ser comparado a um padrão ouro. E validade transcultural, que é justamente o que eu estava falando, na medida em que as evidências suportam inferência, de que o instrumento original a um adaptado culturalmente são equivalentes. Agora vamos lá. Validade de conteúdo. Lembra que eu falei que tinham 3 validades fundamentais. Validade de conteúdo, validade de critério, validade de construto. A validade de conteúdo refere-se ao grau em que o conteúdo de um instrumento reflete adequadamente o construto que está sendo medido. Show? Show de bola? Então, o meu instrumento mede felicidade no trabalho. E eu só estou, de fato, o meu instrumento só mede isso. Ele não está medindo minha felicidade social no trabalho, porque pode ter inferência de outros âmbitos sociais da minha vida que talvez interferiam no resultado. O meu instrumento só mede exatamente só felicidade com o trabalho. De certa forma, né, Alex, isso daqui seria a parte até mais fácil de eles conseguirem com essa hipótese deles. Mas nem isso. Se vocês virem aqui, tá? Olha só, se a gente colocar aqui, conteúdo.
Nenhuma vez. Nenhuma. Ah, mas você está pesquisando, mas talvez eles tenham escrito de outra forma. Eles não teriam que escrever de validade de conteúdo. Não, eles escreveriam sim. Sabe como é que eu sei disso? Porque de construto, eles escrevem exatamente como se chama. Validade de construto. Várias vezes. Então, as outras validades, eles também chamariam pelo nome. Certo? Então, perfeito. Então, validade de conteúdo, não tem. Show de bola. Vamos para o próximo. Validade de critério. O que é isso? Vamos supor que eu desenvolvi a terapia quântica da alpaca. E aí eu falo que a terapia quântica da alpaca é essencial no tratamento da depressão. Bom, já existem tratamentos anteriores ao meu para depressão? Já. Então, para eu saber se a minha terapia é de fato essencial, eu teria que compará-la às outras terapias, aos padrões ouros para depressão, para saber se ela é tão essencial assim ou não. Nesse caso, em instrumentos, eu tenho que validar o meu instrumento, e uma dessas validades é justamente comparar ela, fazer essa relação dela com os outros instrumentos validados, sustentados, tá? Que medem o mesmo tipo de elemento que eu estou aqui me propondo a medir, certo? Exatamente. Que tipo de instrumento eles compararam? Eles fizeram com o quê? Que tipo de instrumento tem validade para medir caráter e traços de personalidade dependendo da sua característica física? Horrível, horrível. Nenhum. Né? Então, se você vem aqui de novo e coloca critério, a palavra critério aparece 3 vezes, mas não para validade de critério, mas sim para critérios de inclusão e outras coisas. Inclusive, até uma parte engraçada, porque se você vem aqui, ó, eles colocam no começo do artigo deles a aplicabilidade e utilidade clínica de identificar a maneira como o indivíduo pensa, sente e se comporta no contexto do tratamento, ou seja, aqui eles estão falando como é importante isso que eles trazem, importante essa ferramenta, porque, pô, num contexto clínico, é importante saber como é que o sujeito pensa, como é que ele se comporta, como é que ele se sente, mas foi comparado ao quê esse mapa de caracteres para saber se essa é a melhor forma? Eu preciso de uma avaliação psicológica para saber como meu paciente pensa, se comporta, se sente? Eu não posso só fazer uma avaliação funcional? Eu não posso só entender o comportamento dele a partir de contingências? Né? Que é literalmente o padrão ouro para saber isso? E se você quiser saber de personalidade, falar de personalidade mesmo, não tem outros instrumentos que já o fazem e fazem de uma maneira melhor? Exato, validadas. Validadas. Né? Então, qual é o padrão ouro para isso? Eles não falam sobre isso em nenhum momento na sua pesquisa. Ou seja, mais um momento em que os autores passam reto. Eles fingem que não veem. Ou seja, o leitor, se ele olha isso daqui, ele pensa, cara, olha que sério, existe um estudo científico mostrando a validade, então, desse mapa de caracteres. Mas, na verdade, não. Os autores, eles não apresentam o que nós chamamos de controle. Controle, isso é princípio básico de pesquisa. Ó, eu vou fazer minha pesquisa mostrando que tal coisa é eficaz. Beleza, é eficaz comparado ao quê? Comparado ao quê o seu método é tão ou mais eficaz? Ah, por exemplo, eu e o Alex, nós participamos de pesquisa em modelo animal juntos. A gente fazia cirurgia em rato junto, a gente fazia cirurgia em peixe, não, né? A gente abatia os peixes junto, a gente fazia experimentos comportamentais com os peixes. Congelava os peixes. Congelava os peixes. Veja, quando a gente ia fazer o teste ali, por exemplo, comportamental no zebrafish, com substância alerta, ou seja, você pega um peixe, você mutila ele e você mexe ele, você meio que gira ele na água, o que vai acontecer? O corpo dele vai soltar uma substância endógena, ou seja, do próprio organismo dele, é um sistema de defesa dos peixes, ou seja, dessa espécie, eles evoluíram dessa forma, eles se organizam em cardumes. Então, quando um deles é tecidualmente ferido, o tecido libera essa substância alarme na água, e todo o cardume sabe que algum de nós foi ferido. E pum, eles ficam ansiosos, eles fogem. Né? E a gente faz isso para testar, então, a resposta daquele bicho à ansiedade naturalmente, ou seja, sem nada, sem tratamento nenhum, sem remédio nenhum, como é que ele vai se comportar? Isso é o controle, isso é um grupo controle. Ou seja, eu tô vendo ele ali, ó, naturalmente. Depois a gente pega os peixes, passa no tratamento, né? Pega um grupo de peixes, passa lá em diazepam e bota na água, bota na substância alarme e vê o que acontece.
Tá vendo? Agora eu sei se o diazepam é melhor ou não do que não fazer nada. Ou seja, a resposta àquela substância alarme com diazepam foi mais ansiosa, menos ansiosa ou igual a não fazer nada, ao peixe natural? Ah, foi melhor. Ele continua nadando normalzinho. Opa, então foi melhor. A gente estava testando, no nosso caso, estava testando canabidiol. Né? Então, canabidiol foi melhor que não fazer nada? Ah, foi. Mas foi melhor que diazepam? Ou clonazepam? Foi melhor que clonazepam? Ah, não foi. Então, é inútil. Estou dando um exemplo, tá? Não vou divulgar aqui os resultados do nosso do experimento. Mas, entendeu? Você tem que ter um controle. Existe um padrão ouro. No nosso caso, era o clonazepam. O clonazepam é o nosso padrão ouro. E aí? Foi melhor? Não foi? Vocês saberão quando o artigo for publicado. É isso mesmo. Mas existe um controle. Entendeu? Existe um controle. Aqui não existe. Aqui não tem nenhum. Porque trabalhar, fazer avaliação, toma recurso, né? Dinheiro e tempo, por exemplo. Por que eu me treinaria em fazer análise? Dinheiro não é um problema, tá, Alex? Porque eles têm milhares de alunos. Não. É a justificativa mora, assim, né? Você ter milhares de alunos porque fazem uma coisa e daí isso justifica toda uma base para uma coisa que a gente nem sabe se funciona, né? Isso daí a gente já vê repetidas vezes em outras práticas também, né? Tem muita gente que faz, então é válido. Exato. Então, a avaliação psicológica não foge disso. Por que eu vou utilizar determinada técnica se eu tenho outra que é melhor? E daí, quando a gente não quer que o outro saiba que a outra é melhor, a gente não fala, a gente não comenta, a gente finge que não existe, né? Exato. Agora, vamos lá. N e critérios de inclusão e exclusão, tá? O que é N, Felipe? Número, tá? O meu ensaio clínico teve 80 pacientes, 40 foi para o grupo de controle e 40 foi para o tratamento X. Isso é o N. O N é 80 no total, e o N de tal grupo foi 40, o N de outro grupo foi 40. Show de bola? Isso é N. E critérios de inclusão e critérios de exclusão são justamente os critérios que norteiam o seguinte: que tipo de pessoa, que tipo de população eu fiz aqui o meu ensaio. Tá? Foram crianças, foram só negros, foram público branco gay, foram pessoas com deficiência motora, foram idosos, ou seja, população. E a inclusão e exclusão, a gente incluía adultos de 18 a 30 anos, mas excluía caso um deles tivesse depressão, sei lá. Isso é um item de critério de inclusão e exclusão. Vamos dar uma olhadinha nos critérios deles? Vamos lá. Primeira parte, né? Olha só. Esse é um estudo metodológico para verificar a validade e a confiabilidade, tá, do mapa de personagens que utilizou dados coletados dos registros de uma escola de treinamento de análise corporal. Então, vamos lá. Primeiro critério de inclusão. Os caras estão usando dados de uma referida escola, né, de treinamento de análise corporal. Que escola, Alex? Cadê? Escola Conflito de Interesse, o nome. Beleza. Então, esse estudo metodológico está avaliando aqui, baseado nos dados coletados por eles, da escola deles, bem? Esta referida escola registra eletronicamente os resultados da análise corporal e formulários preenchidos. Show de bola, tudo bem. Vamos lá. Um grande número de pessoas participou desse estudo. Que N é esse? Que N é esse? Um grande número de pessoas. Mas se eu falo um grande número, eu estou fazendo uma comparação, não estou, Alex? Eu estou comparando algo a algo para eu poder validar que é grande para quem, né? É grande para quem? É grande para quem? Por exemplo, N, pessoal, N não é tudo, eu já vou falar sobre isso, mas um grande número, tá? Mas qual? Olha o significado de grande. Para validar um instrumento de avaliação psicológica. Quanto é grande? O quanto preciso? A APA, a Associação Americana de Psicologia, ela dá um número referencial para isso? Tem alguma referência teórica para vocês validarem um grande? Não, não tem nenhum. Aliás, essa é uma coisa que vocês vão ver ao longo desse artigo inteiro. Pobre referencialmente. Esse artigo aqui não consegue te passar confiança no que ele informa, no que ele afirma, porque ele tem poucas referências. E referências muito velhas, muito ultrapassadas, tá? Agora, vamos lá. Então, basicamente, aqui as pessoas, né, um grande número de pessoas, considerou-se, né, maiores de 18 anos, ter passado por análise corporal, por analista, né,
corporal formado e credenciado pela escola deles, show, também foram incluídos profissionais certificados em análise corporal e que passaram por processo seletivo para professores dessa escola. Assim, vamos pegar os critérios mais problemáticos, Alex? Meu Deus do céu. Vamos lá, aqui, ó. Profissionais certificados que passaram por processo seletivo para professores dessa escola. Tá? Ou seja, a gente incluiu quem trabalha pra gente. É tipo isso que esse artigo tá dizendo? É isso. Não é tipo isso. Como critérios de exclusão. Exclusão, pessoal, é quase ou mais importante do que inclusão. Tá? Eu quero que vocês se atentem a isso. Utilizamos não possuir o mapa de personagens e não ter respondido aos questionários auto-aplicáveis. Mas, pô, vocês não estão fazendo a validação de um instrumento que visa fazer questão de personalidade, questão de caráter, questão avaliando partes físicas, o corpo. Então, nos critérios de inclusão e exclusão, não deveriam ter nada, nenhuma informação sobre questão fisionômica. É questão de personalidade. Não deveria fazer uma inclusão e exclusão avaliando pessoas que, olha, se tinha diagnóstico de transtorno de personalidade, deveria ser excluído. Transtorno de humor, deveria ser excluído. Nada. A pessoa não tem uma perna e um braço. E aí? É inclusão ou exclusão? Cara, que inclusão porca. Isso é péssimo em estudos de instrumento, porque eles estão seguindo uma linha que é Reichiana e Loveniana. Não sei se existe Loveniana, que é basicamente psicanalista. Sim. Quando a gente pega teorias psicanalistas, a psicopatologia, ela não vem como a gente utiliza no DSM, no CID-11, que são as formas e os instrumentos internacionalmente reconhecidos para falar de psicopatologia. Eles têm as próprias. E daí, nesse momento, meio que tudo vale, né? Sim. Meio que tudo vale. Eu posso falar que você não tem psicopatologia, simplesmente porque a minha teoria fala que não existe. Só que, aí, né? O melhor, Alex, quando vai para análise de dados, olha só. As propriedades psicométricas do mapa de caracteres foram avaliadas por meio da validade de construto e confiabilidade. Tá, queridos, mas e o resto? De fato, isso daqui foi validado? E aí, o melhor, o que era um grande número de pessoas, magicamente participaram dessa etapa 860 indivíduos de ambos os sexos. Isso. Beleza, agora temos um número. A gente não sabe de onde é esse número, como é que é esse número exatamente, mas olha só, participaram dessa etapa 860 indivíduos de ambos os sexos, entre 19 e 72 anos. Pensa num recorte, né? Tranquilo, é um recorte assim, ó, simples, é encostado ali, ó, 19 e 72 anos, tá quase um do lado do outro, né? Que tiveram, né, seu perfil corporal avaliado através da análise corporal pelo grupo de analistas certificados, e os participantes foram selecionados e treinados pela referida escola e preenchidos nos campos de altura e peso. De novo, eles foram, selecionados pela referida escola. Tá, mas como está descrito esse processo de seleção? Tá? O processo de seleção é literalmente definidor de se eu vou ou não vou poder confiar nessa informação. Isso. Tá? Aí eles têm uma referência aqui, ó, referência 11. Beleza? Vamos lá, referência 11. Opa, desculpa, fiz uma cagada aqui. Olha só, cadê? Aqui. Desenvolvendo uma melhor pesquisa cultural em terapia corporal, em psicoterapia corporal. Tá. Mas, então, vocês não me referenciaram, sei lá, uma outra pesquisa onde vocês descreveram o protocolo de pesquisa de vocês. Tá? Por exemplo, Cristina Furo. Cristina Furo é uma autora, por exemplo, do meu campo de pesquisa, né, de hipnose, em que ela, por exemplo, fez um ensaio clínico. E antes de fazer o ensaio clínico, ela publicou na BJM. É BJM ou BMJ? Nunca lembro.
Eu não sei. Acho que é BMJ. É BMJ, né? British Eu acho. Medical Journal, isso aí. Eu acho que é BMJ. É BMJ. Ela publicou na BMJ toda a descrição de protocolo de inclusão, exclusão, como eles selecionaram pessoas, ou seja, como é que eles foram atrás de pacientes para o ensaio clínico, quantas sessões seriam, quais foram os profissionais selecionados, quais os critérios para incluir esses profissionais. Cara, um artigo enorme só sobre o que a gente vai fazer no outro artigo. Isso. Se você me referenciou ali, cara, o quê? Um livro? Isso daqui é um livro? Isso daqui é um artigo? Entendeu? Você não me referenciou o seu processo, você me referenciou um bagulho aleatório. Tá, beleza, querido. Vocês selecionaram pessoa... Opa, cadê? Desculpa. Aqui. Não foi aqui. Cadê? Onde é que eu tava? Oh, meu Deus. Ih, rapaz. Buguei. Calma. 8 anos, um pouquinho mais pra baixo, Mais pra baixo? Aqui, obrigado. Aí. Vocês me referenciaram um livro, ou um artigo, não sei se aqui é um artigo, mas deve ser um livro, sobre melhorando uma pesquisa. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com esse parágrafo inteiro? Tá? Beleza. Então, lembra que eu falei que N não é tudo, pessoal? Perfeito. N não é tudo, por quê? Primeiro que eu tenho que entender que o N, ele representa uma amostragem. Então, se eu estou estudando uma doença rara, que acontece um caso em 10 bilhões, um N de 3 pessoas é muito, pô. É bastante. Um N de 3 pessoas vai ser bastante. Show de bola. Mas agora, se eu estou estudando personalidade, que é uma coisa que todos os quase 8 bilhões de seres humanos na Terra têm, o que me deu parâmetro para dizer que 860 é um grande número? E depois esse 860 se transforma num 50, aqui, ó. Cadê? Depois desses 860... Deixa eu pesquisar, caramba, ficar mais rápido. Aqui, ó. Depois, aqueles 860 foram, se transformaram em 50 submetidos à análise do traço de caráter realizado por 5 analistas corporais, né? Justamente para ver aí a questão de intra-observador e essa concordância. E de novo, né? Não tem gente de fora, é só gente ali de dentro do lugar, não tem nenhum especialista que pode dar uma análise diferente de dentro do próprio instituto e acaba viesando totalmente a pesquisa para o que eles querem, né? E não só isso, é óbvio que se eu literalmente restringo todo o mundo de personalidade a esses 5 caracteres, mesmo que sem base empírica nenhuma fundamentação teórica, se eu simplesmente finjo que é isso mesmo que existe e acabou, os meus analistas da minha escola, eles vão observar pessoas e eles vão enquadrar elas nesses eixos, mesmo que não seja assim. Isso é literalmente uma profecia autorrealizável. Exatamente. Ou seja, eu estou dizendo que só existe isso e eu chamei um grupo de pessoas para dizer se as pessoas em qual parte do copo elas estão. Eles não estão observando de uma forma mais ampla. Eles não têm outra opção, né? Exatamente. E aí, até sobre o próprio processo de inclusão e exclusão, pessoal. Olha isso, a coleta de dados foi feita de forma retrospectiva por meio de busca no banco de dados da escola. Tá, então, olha isso, a população que eles estudaram foram a galera deles. É a própria galera deles. É tipo eu estudar os meus alunos que super amam o meu trabalho. E essa população, ela é branca, negra, asiática, europeia? Que traços de corpo eles têm? Tá? Foda-se. Então, Não tem nada. Tudo isso faz parte da análise, da confiabilidade. Tudo isso faz parte do quanto eu posso levar a sério o teu resultado ou não. Então, sim, eu não quero bater no ponto, 860 pessoas não são suficientes para validar. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é a amostragem, tá? A amostragem dessas 860 pessoas foi feita por conveniência? Tipo, nós queremos essa galera. Então pega. Quem que vai analisar? Quem vão ser os avaliadores? É quem a gente quer. Quem vão ser os avaliados? É quem a gente quer. Então, a amostragem por conveniência bota o risco de viés dessa pesquisa no talo, sozinha, só por ela. Esquece todo o resto que a gente falou. Só isso quebra. Tá?
E isso é o difícil de ler um artigo científico. Cara, você dá esse artigo aqui para 1000 leigos lerem, eles vão achar incrível. Sim. Eles vão achar fantástico. Mas, se você tem um repertório, tá, de metodologia de pesquisa por detrás, de saber interpretar o resultado, tu olha isso daqui e tu acha um papel de pão. Eu vou dizer que isso aqui é não tão ruim, mas pior o artigo que o Paul Ekman publicou em 2016, que eu refutei no meu último vídeo do Metaforando. Que o Paul Ekman fez uma enquete de e-mail com os amigos dele e disse que aquilo ali era um artigo de consenso entre a comunidade científica. Entendeu? Aquilo lá estava melhor escrito. Sacou? Então, N não é tudo. Mas eu trago uma frase para vocês que é fundamental para vocês entenderem a ideia em cima do N, tá? Quanto maior o tamanho da amostra, maior o gasto de recursos financeiros. Isso. Óbvio, porque, pô, tu fazer pesquisa com muita gente demanda tempo de equipe, estrutura, várias coisas. Então isso gasta dinheiro, com certeza. Porém, né, quanto menor a amostra, maior a probabilidade de se obter um estimador com precisão insuficiente. Ou seja, quanto maior o N, mais dinheiro eu gasto. Mas quanto menor o N, dificilmente eu estou de fato observando a realidade ou fazendo um recorte preciso da realidade, tá? Então, se atentem a isso. E assim, antes da gente entrar nesse assunto aqui, eu vou parar de... Não, mentira, não vou parar de compartilhar a tela, não. Eu vou... Tu quer compartilhar a tela para mostrar os... Posso compartilhar? Posso compartilhar, beleza, sim. então eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Janela. E aí você pode compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou... Primeiro, eu vou preferir começar falando da teoria própria do Reich e do Lovin, que eles basearam esse artigo. E assim, esse artigo, além de que a gente já mostrou que ele é péssimo, tanto no que ele se propõe fazer, quanto no que ele se baseia. Porque a teoria do Reich e do Lovin, caso vocês não conheçam eles são dois psicanalistas de orientação freudiana. O Reich estudou com o Freud, né, foi aluno dele, ele depois saiu da linha de pesquisa, da linha de teoria do Freud, fundou a própria, que é a teoria reichiana, que vai dar origem, depois ao Lovin, pela bioenergética. A bioenergética é basicamente uma teoria que fala que algumas partes do seu corpo estão ligadas às experiências e condicionamentos que você teve, principalmente na sua infância, e daí sempre vai ter aquele aspecto da sexualidade, né? Para variar, vai ter alguma coisa de frustração, de traumas na sua infância, e que na bioenergética, se a gente trabalhar com essas partes específicas do seu corpo, então a gente vai te ajudar. Algumas partes do seu corpo estão mais determinadas a, por exemplo, eu até peguei aqui que uma reichiana falou, por exemplo, a pelvis, ela tem uma parte de energia mais sexual em comparação às pernas, por exemplo, que são mais a estrutura, a base do seu corpo. E a bioenergética em si é o estudo da personalidade humana com base nos processos energéticos no corpo. Aí já começa o problema. Porque primeiro a gente tem um fenômeno que é personalidade e depois os processos energéticos. E assim, o Felipe já tem experiência nisso também, que são essas definições que muitas vezes são ridículas por parte desses profissionais, porque eles acabam não definindo nada e tudo pode ser qualquer coisa, né? Exatamente. E a personalidade... Oi? Até fazer um comentário, né? Quando a gente fala em bioenergética, a bioenergética ela está inclusive incluída no SUS, né? Nas práticas integrativas de saúde, essa porcaria. E ali dentro, quando você fala em bioenergética, eu não sei, tu vai mostrar o documento lá do SUS? Não peguei. Não? Mas se quiser mostrar depois, fica à vontade. Não, nem vamos, porque vou ter que procurar aquilo, mas... É outra treta já, né? É outra treta, porque lá eles tentam dar uma justificativa do porquê a bioenergética tá lá e o que seria bioenergética e tudo mais, e eles literalmente falam sobre esse conceito de energia. E de fato, quando um conceito é tudo, ele não é nada. Não é nada, então, absolutamente nada. Ele dá uma definição, primeiro, eles tentam dar um ar científico de estar falando sobre energia, de fato, no sentido de eletricidade, de tensão, ou seja, diferença de potencial entre dois pontos, A e B, tá? E aí a gente pode falar, claro, de bioeletrogênese, tá? Literalmente do nascimento de energia no nosso sistema nervoso. Mas do nada eles mudam para yin yang, energia espiritual. Mas, enfim, eu até peguei um artigo de um físico teórico e ele traz esse problema que a gente tem nas ciências naturais e exatas,
ele traz 3 definições de energia, né? A primeira é energia definida pela física e outras ciências naturais, então a gente vai falar de cinética, a gente vai falar de potencial eletrostático, de gravitacional, e daí, nesse quesito, a gente pode observar, a gente pode mensurar esses tipos de energia e verificar que elas se transformam muitas vezes em outras coisas. A segunda definição é como ela seria armazenada, então energia eólica, que é mais uma, como que eu posso dizer, uma facilitação linguística, né, para a gente falar de energia, quando a gente vai falar de eólica, solar, nuclear, só para definir um local que elas são armazenadas, e a famosa do senso comum, que a gente utiliza, que é a energia mental, que é a energia, não, estou com energia para fazer determinada coisa, e que daí cai dentro do Reich e do Löwen, porque depois a gente pode definir como tudo e depois, como o Felipe falou, nada. Então pode ser tudo e ao mesmo tempo pode ser nada. Isso não passa de relativismo teórico, porque simplesmente eu quero que seja assim e essas teorias confirmam as minhas crenças. Claro, no campo da religião, da escolha pessoal, a gente não tem muito o que falar. Se a pessoa quer acreditar nisso, o que eu vou poder fazer? Mas quando a gente está falando de teorias e ciência, a gente precisa estabelecer verdades que a gente vai poder estudar. Se a gente não fazer isso, a gente pode simplesmente cair na parte de que tudo é válido, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode trabalhar de qualquer forma. Concorda com isso, Felipe? Concordo. Eu consigo vender uns 10 cursos de coisas quânticas aí com definições exorbitantes e vão parecer muito científicas. E aí que o problema da análise de caráter é que, como o Felipe estava falando antes, não tem uma base teorética, ou seja, a teoria por trás não segue uma estrutura lógica. A gente não tem uma estrutura que seja coesa o suficiente para a gente exprimir, então, evidências empíricas. Porque quando eu tenho uma teoria, como a gente vai dar o exemplo do Big Five, que são os 5 grandes fatores da personalidade, eu posso testar essa teoria no mundo. Então, eu posso pegar uma determinada população, eu posso pegar determinados animais e, então, estudar a nossa teoria. O problema dos caráteres, que daí está definido ali no texto como esquizoide, oral, psicopático, masoquista e rígido, não quer dizer nada. Eles podem ser simplesmente o que você quiser e não tem definições específicas igual a gente tem no DSM-5, no CID-10, no CID-11, que são os instrumentos, as ferramentas que são utilizadas internacionalmente para falar de psicopatologia. E daí o que acontece? Instrumentos precisam de definições semânticas precisas. Então, quando eu vou falar de um fenômeno como personalidade, como que eu defino isso? No Big Five, a gente separa em 5 grandes fatores, que é o neuroticismo, a... Sabe de cabeça? Neuroticismo, extroversão, abertura, experiência, sociabilidade e amabilidade. Exatamente. Isso daí são só para deixar fatores. contado, tá? Aos fãs de psicopata, esquizoide, não sei o quê. Quando o Alex começar a quebrar esse castelo falando de Big Five, eu tive a oportunidade de ontem ter um papo com a minha orientadora. A minha orientadora, a especialidade dela, o doutorado dela, o mestrado dela, é justamente em avaliação psicológica. Ela é literalmente, esse é o campo dela. Então eu estava até falando com ela sobre o vídeo de hoje. E o melhor, o orientador dela, do doutorado é o criador do BFP, que a gente talvez vá falar depois, provavelmente, que é justamente a avaliação psicológica válida que tem no Brasil hoje, que se fundamenta no Big Five. Exatamente. Então, quando a gente for falar sobre essa questão de personalidade e sobre definição, eu quero que vocês entendam, talvez não fique claro para um leigo, mas a importância de uma definição operacional. Por exemplo, resiliência. Agora há pouco está falando sobre tudo e nada, uma coisa que pode ser tudo, pode ser nada. Resiliência, por exemplo, é um termo dentro da academia que muitas das vezes é considerado pelos autores dispensável, porque ele mais faz ruim, né, ele mais piora do que ajuda, porque tem tantas definições que se eu leio um artigo ou outro de resiliência, pode estar falando de coisas diferentes, né? Então, só para vocês entenderem a importância de você ter uma definição bem descrita. Tá? Quando a gente fala, né, de operacionalização, é uma das partes mais importantes porque é o que a gente pode avaliar.
né? Quando a gente fala de operacionalização, então a gente quer dizer que é através de operações concretas, então são comportamentos observáveis que a gente pode mensurar, que daí a gente vai fazer a avaliação, porque afinal de contas, psicometria é a matéria que estuda e tenta mensurar aspectos psicológicos e comportamentais. Sem essa operacionalização dos termos, a gente não tem nada. E daí é aí que entra o problema, assim, que pelo menos eu julgo, tirando toda a parte de conflito de interesse, a péssima metodologia escrita, não sei, né? Não sei como que foi escrito isso daí, se estavam com vontade de escrever, mas que para mim, pelo menos, e também acho que para o Felipe, foi que eles não estão avaliando absolutamente nada nesse artigo. É basicamente o seguinte, se você tem um corpo X que segue dessa forma, então você tem um nariz longo, você tem um quadril que é largo, e daí não tem definições exatas do que seria um quadril largo, um nariz longo, você vai ser psicótico, você vai ser masoquista, você vai ser rígido ou qualquer outra coisa aí. Só que, será que esses critérios que eles estão utilizando como esquizoide, oral, psicopático, necessariamente falam sobre comportamentos no mundo real? Não, a gente não sabe. A gente não sabe porque simplesmente não tem uma análise em cima disso. É simplesmente eu querer chamar, ó, você vai ser uma pessoa X porque você tem o corpo Y. E é só isso, acabou. Isso quer dizer que o corpo Y representa determinados comportamentos? Eles não falam, eles não têm pesquisas sobre isso. O Reich não tem pesquisa sobre isso, o Loven não tem pesquisa sobre isso, simplesmente porque eram o que eles observavam em clínica. Eles chamavam isso dali de esquizoide, de oral, de psicopático, mas não precisavam apresentar empirismo nessas pesquisas, não precisavam apresentar empirismo nessas especulações. E daí, como que a gente sabe que uma pessoa que tem um corpo X realmente é psicopático? A gente não sabe. Então, eles querem que seja assim, é uma ferramenta que vai vender, né? Porque são nomes expressivos. Quando a gente fala de... Oi? Já vende. Já vende. Já vende. Reich, Loven, para quem conhece o mínimo de psicologia, né, a parte histórica, sabe que são nomes grandes em psicologia, apesar de serem controversos e não serem utilizados de forma séria hoje em dia, mas que vende, né? Porque quando a gente vai falar de Big Five, por exemplo, que é o padrão ouro para a gente falar de personalidade, não vende porque não é bonito. Não é bonito a gente falar sobre neuroticismo, né? Neuroticismo é uma palavra difícil, é uma palavra que daí a gente vai puxar da onde veio. A gente vai pegar lá o Galton, que é o primo do Darwin, que começou a fazer estudo, que começou a falar que determinados aspectos do comportamento humano vão ser expressos em determinadas palavras na língua humana. Então, o neuroticismo é uma coisa que a gente pode encontrar em diferentes populações, assim como a amabilidade, assim como a abertura à experiência. Só que o esquizoide, o psicótico, o masoquista são coisas que são baseadas na teoria psicanalítica, que é baseada no Freud. Então, tem uma origem europeia, do século XX, do começo do século XX, não tem adaptação cultural, não tem adaptação para os dias de hoje, e simplesmente pode ser o que você quiser, né, Felipe? E já não tinha fundamentação empírica na época. Na época. Se você pega... Hoje. Inclusive, é até legal você trazer esse artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria, porque nessa mesma revista, no ano retrasado, foi publicado o artigo de Ferreira acerca da psicanálise ser uma pseudociência. A psicanálise, toda a teoria psicanalítica, ela se enquadra em pseudociência, apesar de muitos falarem, não, mas ela não se propõe a ser ciência. Não precisa se propor a ser ciência para ser uma pseudociência. Ela se enquadra em todos os critérios de pseudociência, numa lista multicritérios, além de já ter sido caracterizada como pseudociência há muito tempo por Karl Popper. Tá? Mas como muitos psicanalistas começaram a alegar que não, Karl Popper a gente não pode se basear nesse método de falsibilidade para isso, tudo bem. Existe uma lista multicritérios que caracteriza uma pseudociência e ela bate todos. Então, toda a teorética que deveria estar por detrás, fundamentando todo o construto dessa ferramenta que foi criada, então, pelo Corpo Explica, ela, por si só, não tem nenhum implemento. Então, elas tentam, é como se você tentasse, por exemplo, pegar um binóculos para enxergar o mundo e a sua lente está tapada. A sua lente não existe.
Tá? E aí você vai dar a visão que você quiser. Exatamente. E aqui até trouxe esse artigo em específico, porque ele é a validação de um instrumento que é muito útil e é muito utilizado na prática clínica pelo Brasil, assim, e é uma ferramenta que, para a gente falar de depressão, pô, tá lá em cima, sabe? É simples, é direta e objetiva, e vem lá da teoria do Beck, como o Felipe falou, criador da TCC. E ó, eu vou mostrar para vocês aqui o básico do que o Felipe estava falando. Ele falou de validade de construto, de critério e de conteúdo. Uma das primeiras coisas que a gente vê em estudos de validação de instrumento é que você não precisa justificar na sua discussão, que é a parte que você vai falar sobre os dados, sobre a confluência deles, se é corroborado com a realidade. A gente coloca aqui, ó, no objetivo do estudo, relatamos a evidência que apoia a validade do BDI-2 na detecção de depressão, né, de sintomas de depressivos e sobreposições com ansiedade e sofrimento psicológico, considerando o CID-1 como padrão ouro. Lembram da validade de critério que o Felipe estava falando, que a gente precisa, então, de um instrumento padrão ouro para a gente comparar, para ver se o nosso instrumento pode apresentar uma validade com o que já existe? Olha aqui, ó, no objetivo do estudo, no comecinho. Aqui a gente já sabe que pode começar bem o estudo, né? E a gente pode confiar, então, que vai ter uma validade em cima disso daí. E, é claro, a revista é boa, os autores são sérios, né? E a gente pode também partir daí. Os métodos. Então, ó, a versão em inglês do BDI-2 foi traduzida para o português do Brasil, então a gente já tem o começo da adaptação transcultural pela universidade, ó, e retroduzida por um falante nativo que estava fora do grupo de pesquisa. Aqui a gente já começa a parte do conflito de interesse que o Felipe tanto salientou antes. Simplesmente a gente pode trabalhar com pessoas, a gente precisa trabalhar com pessoas que são fora do nosso escopo ali, do grupo de pesquisa, porque senão a gente vai ter conflito de interesse e a gente pode viesar essa pesquisa mesmo sem querer, que pelos nossos vieses cognitivos, vieses de confirmação e tudo mais, a gente pode simplesmente fazer porque acha certo e dessa forma invalidar todo um estudo sério. Como eu disse antes ali, equivalência semântica, discutido com 2 psiquiatras clínicos bilíngues. Então, mais validade interna para isso daí. Porque se a gente vai adaptar um idioma, quem disse que o que a gente vai traduzir pelo Google Tradutor, por exemplo, vai estar certo? Será que, dentro da população-alvo que a gente está estudando, a forma que a gente traduzir um instrumento é suficientemente adequada? Através de outros especialistas, então, que a gente vai fazendo isso. E depois de todo esse trabalho, ela foi comparada com a tradução brasileira independente desenvolvida por uma psicóloga clínica. Então, olha aí, a gente tem... De outra universidade. De outra universidade. Falando com gente de fora. Exatamente. A gente tem 2 pesquisadores bilíngues dentro do próprio grupo de pesquisa da USP, e depois ela foi retroduzida por um falante nativo, então falante nativo, né, do próprio lugar. A equivalência semântica foi discutida por outros 2 psiquiatras e depois ela foi comparada com a versão de uma psicóloga clínica. Isso tudo para dar uma, como é que eu posso falar? Uma robustez no próprio artigo, na própria tradução do instrumento. E depois ele foi submetido a um painel de especialistas, que daí vai ter um psiquiatra clínico, 2 psicólogos clínicos e um psicofarmacologista, porque a gente precisa de diferentes especialidades para falar de um mesmo fenômeno. Por exemplo, um psicofarmacologista vai entender depressão de uma forma diferente que um psicólogo clínico, diferente de uma forma de que um psiquiátrico, porque eles estudam o mesmo fenômeno com métodos e metodologias diferentes. E assim, ó, vamos para a parte da amostragem, só para mostrar como aquilo ali era ridículo. Não, isso daí eu acho lindo, cara. Esse estudo é maravilhoso. Ó, 2 amostras independentes foram extraídas para documentar diferentes propriedades psicométricas do BDI-2. Uma amostra de estudantes, que a gente vai falar daí da confiabilidade do reteste, porque a gente tem diferentes formas de avaliar a confiabilidade. A gente tem, deixa eu lembrar de cabeça agora, a gente tem o teste-reteste, que daí vai seguir uma perspectiva das teorias, dos testes em si. A gente tem o TRI, que é a teoria da resposta ao item, que daí vem o BFP, vem o Big Five, que daí vai da análise fatorial. E assim, ó,
e uma outra amostra da comunidade para estabelecer o melhor ponto de corte e validade do BDI-2. Quando a gente está falando de scores em avaliação psicológica, vamos dizer que de 0 a 10 é leve, de 11 a 19 é moderado e de 20 a 27 é grave. A gente precisa de uma forma para estabelecer esses scores como leve, moderado e grave. Isso a gente faz com aspectos clínicos dos comportamentos que a gente está analisando. Na depressão, o que é grave? É grave se a pessoa está em risco de suicídio, se ela está em anedonia, no sentido de não estar sentindo nada e não está fazendo nada o dia todo. Isso são comportamentos mensuráveis e reais. É através desses comportamentos que a gente vai estabelecer, então, o que é grave, o que é moderado, o que é leve. E daí, eles separaram em 60 estudantes, e isso está muito bem descrito. Isso que é o melhor. Isso daqui está descrito, a gente pode replicar. O problema daquele estudo é que a gente pega uma grande amostra, sabe, sei lá de quanto, de 800, de 50, de caralho que for, e a gente não sabe como que a gente pode replicar, a gente não sabe como a gente vai analisar, não sabe qual é a idade, a gente não sabe qual é a profissão, a gente não sabe se as pessoas estão com transtorno, enfim. A média da idade, e depois é feito um outro estudo com 182 participantes adultos, provenientes de inquérito domiciliar de base populacional da região metropolitana de São Paulo. Ou seja, até o lugar que eles vieram está bem estratificado. Porque será que, se eu aplicar esse teste nas pessoas que moram numa região urbana de São Paulo, vai dar o mesmo resultado que se eu aplicar numa região interiorana? A gente não sabe. A gente precisa aplicar dentro desse escopo. Porque depressão, ela pode parecer um fenômeno semelhante para todo mundo. Comportamentalmente, mas será que as causas, será que as consequências são as mesmas para as mesmas pessoas? É através de pesquisa séria que a gente sabe disso. Isso daqui é só para dar um respaldo para vocês de que como que faz uma pesquisa séria. Aqui eles colocam as medidas, aqui elas colocam como que os instrumentos foram comparados. Então, cara, olha, Felipe, eu não... É engraçado, porque assim, supondo que, e tu tá com um artigo deles aí aberto? Tem ele aí? Peraí, tenho sim aqui, peraí. Eu tenho que mudar a... Não, tá em navegador diferente. Porque existe um detalhe que seria importante as pessoas se aterem, que a gente acabou de ver um estudo exatamente, digamos, do mesmo princípio. É uma validação de instrumento. Vai lá para cima, lá no título dos autores, lá em cima. Perfeito, parei. Nós estamos falando de uma pesquisa feita por duas pessoas, das quais eles estão ali indexados como responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisa de algo, certo? E um deles ainda está indexado como sendo doutor em ciências da saúde. Isso. Quando você termina essa graduação, você tem algumas possibilidades na pós-graduação. Pós-graduação por si só, né, que é a famosa especialização de 2 anos, 1 ano e meio. Ou, tu vai ter uma especialização, né, profissionalizante para alguma coisa. Uma pós-graduação em TCC, uma pós-graduação em neurociência, uma coisa assim, uma especialização, uma aprofundação melhor. Você tem um mestrado, e a partir do mestrado a gente está falando de pesquisa. Então, no mestrado você aprende a fazer pesquisa. No doutorado, você empurra o conhecimento da humanidade um pouco mais para longe em algum espectro. Então, a Fernanda Alves, por exemplo, uma das autoras, ela teve que passar pelo processo de aprender a fazer pesquisa. Ou seja, não há como se argumentar que os autores desconhecem esse processo de pesquisa. Eles conhecem. Só que, por que optaram por não fazê-lo? Exatamente. Por que o autor optaria por fazer pesquisas frágeis, pesquisas descartáveis, tecnicamente falando, tá? De novo, se toda pesquisa científica precisa ter um pressuposto, um benefício social, aqui a gente está com um questionamento. É um benefício social ou é um benefício individual? É no sentido de, eu quero ter um artigo porque eu estou querendo criar, eu estou partindo da ideia de que eu estou produzindo conhecimento socialmente válido e necessário, ou estou produzindo um pseudo-conhecimento para gerar uma imagem, para gerar uma autoridade e uma suposta validação do meu produto individual. Sim. Tá?
Então, acho que é isso que tem que estar na mente de vocês. Os autores, em tese, né, já que tem PhD, têm conhecimento de metodologia de pesquisa. Então, a gente não está apontando nada que eles já não devessem saber. Uhum. É só isso. Pode continuar aí, porque a gente tem muita coisa para mostrar ainda. Não, e daí deixa eu voltar aqui pro artigo, porque tem uma parte muito interessante que eu acho que você vai adorar, né? Que é aqui, ó. Tá vendo o artigo de volta? Tô sim. Olha aqui, ó. A gente estava falando de conflito de interesse, a gente estava falando de agradecimento. Tá claro aqui, ó. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo patrocinou o projeto. Né? É tão simples colocar da onde veio o dinheiro. É tão fácil, né? O Conselho Nacional de Pesquisa patrocinou o Dr. CG e o LH. Agradecemos o envolvimento da editora Casa do Psicólogo, que gentilmente cedeu os formulários do BDI2 e autorizou seu uso no Brasil. Né? Porque quando a gente vai utilizar um documento, ele não é simples, um instrumento, ele não é simplesmente eu vou chegar, vou pegar isso daqui, de tal teoria, vou ali pegar a população e aplicar. Não, de forma alguma. A gente precisa deixar claro da onde ele veio, qual o propósito, para que eu vou utilizar ele futuramente. Não é uma parada difícil fazer isso, mas tem que fazer, né? Tem que deixar claro quais são os objetivos. E voltando agora naquela parte que eu falei sobre os 5 caráteres, né? Que é o esquizoide, que é o psicopático, entre os outros, eles, na teoria, querem representar comportamentos concretos. E daí vai aquele negócio de operacionalização. Mas, quais são os comportamentos concretos que eles estão analisando? Pelo artigo ali, que foi, né, que a gente está discutindo até agora, a gente não tem a mínima ideia quais são esses comportamentos concretos. Simplesmente porque eles não fazem uma análise de comportamentos. Eles simplesmente querem dizer que determinado corpo representa determinado caráter. Só que, olha aqui, nesse artigo, a gente tem, então, alguns exemplos, né, de comportamentos concretos. Pensamentos suicidas. Isso daqui a gente pode ter noção se a pessoa tem ou não, não é? A gente coloca numa frase. Durante o dia, você pensa em se matar? A gente coloca isso daí. Você pensa 2 ou mais vezes por dia, 5 vezes ou mais, 0. A gente acabou de colocar isso de uma forma operacional, concreta, que a gente pode medir. Se não acontece, beleza, você não vai pontuar nada. Se acontece de 5 vezes ou mais, você vai pontuar X. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Quando a gente coloca análise corporal. Qual que é a dificuldade de colocar como comportamentos concretos? Né? A gente não tem. Então, para que serve o instrumento se ele é simplesmente taxativo? Porque eu só estou dizendo que se uma pessoa tem um braço de 1 metro, é psicopático. Cadê a expressão desses comportamentos psicopáticos no mundo real? Cadê? Não tem. Aqui, mudança de apetite. A gente pode falar se uma pessoa tem mudança de apetite conforme ela se comporta. Se ela deixou de se alimentar da mesma forma que ela estava se alimentando, se ela até está se alimentando mais do que antes, a gente pode mensurar, a gente pode calcular, a gente pode fazer daí depois o cálculo em cima do desvio padrão, ou, meu Deus, não consigo mudar isso daqui. Mas, deu para entender, né? a borrachinha. É a primeira vez que eu estou usando isso daqui. Era para ter uma borrachinha por aí. Clica Deixa naquele... assim. Tá bom, é que do lado da canetinha, se pá, ou ali naqueles 3 pontinhos... Não, pô, não, do lado da... Aí, ó, apagar. Só passa isso aí. Boa. Dentro disso daí, da operacionalização, sem operacionalização a gente não tem um teste válido, a gente não tem um teste que mensura comportamento. A gente tem simplesmente um instrumento taxativo que vai falar que teu corpo é psicótico, e daí isso daí pode, né? Eu não vou falar que eles estão fazendo isso para vender, longe de mim, mas a gente fica na dúvida do que serve esse instrumento, né, Felipe? Não só do para que serve esse instrumento, mas veja, vamos supor, Alex, que eles tivessem feito um artigo ok. Não vou nem dizer bom, mas ok.
seria científico automaticamente, porque tem esse artigo Não, deles? de forma alguma. De forma Aí alguma. é que tá outro ponto, inclusive, né? Vamos, cara, vocês podiam ter publicado 1000 artigos, ainda assim não seria científico, porque quem tentou replicar? Ou seja, precisam de outros grupos de pesquisa, nós precisamos de outros pesquisadores testando a hipótese de vocês, testando a replicação dos resultados de vocês, testando a teorética por detrás da teoria de vocês, para saber se tem validade ou não, porque ciência não é feita sozinha. Por isso que um artigo científico existe, não é para informar os seus pares, então, seus pares têm que testar a hipótese de vocês, né? Ah, o cara publicou que comer carne 3 vezes ao dia cura o câncer, então é científico que tem um artigo? Não. Outras pessoas agora, em outros lugares do mundo, em outros tempos, precisam ser capazes de reproduzir os achados de vocês da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas. Só que para fazer isso, vocês têm que primeiro descrever as coisas no artigo, senão não tem como reproduzir, porra. E assim, ó, eles até tentaram, eu acho que, usar de validação esse artigo aqui que eu vou colocar na tela, que eu achei ele fantástico. Eu acho que é disparado um dos piores artigos que eu já li na minha vida, né? Tanto em quesito de objetivo, quanto na própria produção do artigo. Tá mostrando aí, né? Tá sim. Eu posso traduzir ele depois, qualquer coisa, mas é a relação entre os traços de caráter e a função do sobrepeso. Então, é um artigo que vai tentar avaliar e também mostrar como descobrir quais são os seus traços de caráter pode ter uma implicação no processo de perda de peso. E assim, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui direto nos métodos, né? Tá em inglês, mas eu vou ir traduzindo. É um estudo, então, que eles julgam como experimental, né? E compreensivo, exploratório, por ser um tema que ninguém trabalhou antes. E o que mais vai impressionar nesse artigo é que eles usaram mídias sociais para coleta de dados e na produção do próprio artigo. Quando eles dizem uso de mídias sociais, eles querem dizer que através de 3 posts que eles utilizaram da empresa do Corpo Explica, eles falaram que através de comentários as pessoas falaram, né, que diminuíram o peso depois de terem simplesmente aprendido quais são os caráteres dela. Qual que é a validade disso, Felipe? Qual que é o controle experimental que você tem em cima disso? Porque isso assim, é ó, muito ridículo. Vamos dizer que, né? Eu te ensinei aqui, eu te psicoeduquei sobre o que é peso, sobre o que são os caráteres. Pô, eu vou falar aqui, ó. Você é esquizoide, você tem traços esquizoides, então, ó. Se você aprender que você é isso daí e trabalhar em cima disso, daí, né? Especifica como que a pessoa tem que trabalhar e ela perde peso, o que garante que foi por causa disso que ela perdeu peso? O que garante? Se eu não tenho um controle sobre as atividades dela, se eu não tenho um controle sobre o que ela faz. E olha aqui, ó, eles deixam claro aqui. There were 55, tinham 55 comentários no quais os seguidores mencionaram, de alguma forma, a relação entre os traços de caráter e a perda de peso. Como que eu vou ter controle? Eu tô olhando aqui, eu até... Não, velho. É isso mesmo. Cara, e eles literalmente, olha isso, eles literalmente trazem, eles literalmente escreveram aqui com partes de comentários dessas pessoas. Quer que eu compartilhe a tela? Por favor, melhor. Muito bom, cara. Isso daqui é ridículo. E assim, esse artigo que fundamentou, que justificou a instrumentalização daquele negócio ali que a gente mostrou até agora, do artigo de pesquisa. É incrível como o ambiente pode ser tóxico, mesmo com as pessoas que você acredita que te amam. Minha mãe me fazia comer tudo que estava no prato e eu comia para ela não me bater, eu só ficava feliz comigo e me amar. Eu não queria que ele olhasse para mim daquele jeito, eu então precisava proteger meu corpo. Compreendi que o medo que tirei dos homens me mantém muito gorda.
Gente, isso daqui são comentários das redes sociais, então, literalmente, porque não é zoeira, o Alex não tirou essa tradução da cabeça dele, tá literalmente aqui, ó. Foram identificadas 3 postagens nas mídias sociais The Bora Explain, o Corpo Explica, uma no YouTube, uma no Facebook e uma no Instagram. Foram 55 comentários em que os seguidores mencionaram de alguma forma a relação dos traços de caráter e o processo de emagrecimento. Para garantir o sigilo, os seguidores foram identificados como P1 a P55. Foram identificados 3 grupos de seguidores. Grupo 1 não conseguiam perder peso ou manter-se magros. Grupo 2. Cadê? É isso aqui mesmo? Ou eu fui pro lugar errado? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Estavam cientes da função do peso. Esse grupo de indivíduos que antes de ver o conteúdo postado não entendiam por que engordavam e depois começaram a se identificar com uma ou mais funções de peso em sua vida. E 3, teve a consciência e controle da função do peso. Este grupo inclui indivíduos que perderam peso identificando a função do peso em suas vidas e o traço de caráter envolvido e tudo mais. Quando a gente fala sobre controle, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos supor que... Mano, não. Entra no perfil agora do Felipe lá no Instagram, vai lá num post que ele fez sobre obesidade e depressão. E daí lá vai, pelo que eu lembro, tem um gráfico lá que vai mostrando quais são as variáveis que influenciam uma pessoa a engordar e também ter depressão. Né? Caraca, muito bom. Calma aí, só deixa eu pegar aqui no meu post só a referência, que eu posso inclusive pegar ele e abrir aqui pra gente, é o Milaneste, né? Daí quando a gente fala de controle, é aquilo lá que eu quero dar de exemplo, porque a gente vai entender quais são as variáveis que influenciam, né, a pessoa. Cara, ainda bem que tu me lembrou disso. Calma aí. Não. É pra baixo. Aqui. Aí, ó. Daí ali, ó, tem estresse crônico, infecção, genética, microbioma, dieta pobre, vai ter tudo isso. Estilo de vida sedentário, estresse no começo da vida, né? Então, infância com violência, infância em situação de vulnerabilidade, tudo mais. Então, desregulações do eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenais, inflamação crônica no seu organismo, desregulação da insulina e da funcionalidade da sua leptina. Tudo isso faz com que uma alteração da atividade cerebral e do seu humor e da sua relação com a comida e pode te levar não só à depressão, como também à obesidade. Então, veja, vamos supor, Alex, agora que tu trouxe o artigo, vamos supor que você pega ali, então, esses 55 comentários, tá? E vamos supor que de verdade, eles leram leram as paradas dos posts do Corpo Explica, se identificaram, né? Assim, nossa, isso é muito a minha cara. E então, tempo depois, elas emagreceram. Foi porque elas entenderam a função de caráter e a função disso nelas, ou porque, sei lá, elas acreditaram nessa parada, mesmo que não tenha validade nenhuma, elas acreditaram nisso, e mudaram o estilo de vida delas. Que, por exemplo, é um dos fatores para que você vá até a obesidade e a depressão. Exatamente. Nessas horas. Não, vamos supor que depois de ler aquela parada, elas, por exemplo, tenham, né, mudado a dieta, tenham por conta própria, então, melhorado a qualidade da saúde do microbioma intestinal delas e, por sua vez, diminuído um quadro inflamatório, tenham diminuído quadros infecciosos, tenham diminuído o estresse da rotina delas, porque, sei lá, começaram a sair mais com o marido num parque, a curtir mais com a família. Tá, então eu preciso do Corpo Explica ou eu preciso de melhor alimentação, menos estresse? Isso é controle, pessoal. Todas essas variáveis que tu disse aí, a gente pode aprender a controlar em um estudo clínico randomizado. Quando a gente vai pegar, a gente pode separar num grupo, né, que aprendeu sobre estilo de vida, a gente pode separar num grupo que aprendeu sobre genética e um grupo que aprendeu sobre os dois, e daí comparar depois, e um grupo que não aprendeu sobre nada disso, aprendeu sobre caráteres, o cara que foi ali, e depois comparar para ver em qual teve um efeito de diminuição de peso. Mas você definir que você aprender pelos caráteres, quais são os caráteres, e daí se eles justificam o teu peso e depois você tem uma perda de peso, isso daí é ridículo. Isso daí é um absurdo. Isso daí é... Irmão, ó... Isso justificar um instrumento. Isso daqui é tão absurdo, que as pessoas não... Acho que vocês não entenderam. Tem um cara da Harvard que ele fez um experimento que ele fez o seguinte, ele pegou um grupo de camareiras
camareiras, assim, de um hotel. E para metade delas, ele falou que, cara, vocês repararam que o tanto que vocês ficam andando para lá e para cá no hotel o dia inteiro, isso é exercício físico? Vocês estão praticando exercício físico todo dia? E para outra, não falou, para outro grupo não falou nada. Aquelas que foram informadas que estavam fazendo atividade física, elas começaram a perder peso. Segundo ele, sem fazer mais nada, só no efeito placebo. Mas como é que ele sabe dizer que elas não fizeram mais nada? Porque ele não controlou o que elas começaram a fazer depois. Tipo, elas começaram a mudar a alimentação de fato, elas começaram a comer melhor no trabalho, elas começaram a fazer exercício físico fora do hotel. O que mudou depois disso? Ele não controlou. Então a desculpa dele foi o placebo. Não foi o placebo. Foi uma mudança em outros fatores que não foram controlados. Até, inclusive, eu vou mandar um salve agora especial para uma pessoa super aleatória, tá, Alex? Que você vai achar extremamente aleatório com o conteúdo. Mas é que ontem eu estava no banheiro, no trono, né, fazendo meus papéis de rei, e um cara começou a me seguir no Instagram, fiquei até estupefado, que foi o Renato Garcia, um youtuber bem famoso aqui do YouTube. Eu assisti ele bem antigamente, quando ele fazia os caçadores de lendas, não sei o que e tal. E eu achei estranho, porque, pô, uma pessoa com quase 10 milhões de seguidores começar a me seguir, isso foi muito bizarro. E aí eu até mandei mensagem para ele, falei, irmão, você me seguiu? E ele me respondeu agora, claro, irmão, sim, negrão. Aí eu falei, pô, vou até mandar um salve para você, eu tô no meio de uma gravação aqui. Então, Renato Garcia, não é zoeira. É realmente o Renato Garcia. Quer dizer, não tô zoando, vou parar de seguir ele aqui, só vou mostrar. O cara começou a me seguir aleatoriamente. Então, Renato Garcia, voltei a seguir, tá? Um salve para você, irmão. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por seguir. Espero que você goste de divulgação científica. Espero que você curta o conteúdo aqui. Mas, voltando ao tema, desculpa até ter te cortado, tá, Alex? Mas de fato, eu vou parar de compartilhar aqui, pode voltar a compartilhar sua tela, mas quando a gente fala em obesidade, e nesse caso aqui 55 comentários, beleza, olha os resultados, cara, os próprios comentários que eles trazem, olha isso, de novo, eu vou compartilhar de novo a tela, desculpa. Vai, fica muito. Olha isso daqui é fenomenal, isso daqui é uma prova contra o próprio artigo. Identificando ambiente tóxico e dependência emocional. Parabéns. Ambiente. O ambiente estava selecionando o comportamento desses indivíduos. Não é o caráter deles. Como é que você faz essa causalidade? Você está atrelando causalidade de que é esse fator de caráter que influencia diretamente nessa relação com o peso. Não, mas como é que você elimina o ambiente tóxico por si só? Você não tem nenhum ensaio experimental, nenhuma evidência empírica aqui. Porque, cara, a sua mãe te entupir de comida sendo uma péssima tutora, isso é uma explicação melhor do que você ter um caráter que te predisponha, talvez, a um aumento de peso. Daí é totalmente uma análise heurística, né, que a gente chama, Sim. que é simplesmente remeter ao passado, colocar uma causa, simplesmente lá, e não entender quais são as variáveis atuais e também que levaram predisposição ao ambiente selecionar esse comportamento. Daí a gente vai falar de antecedente, reforço, essas coisas, né. Mas a última coisa que eu queria mostrar aqui, que a gente estava falando da operacionalização, né, daí, cadê aqui, aqui. Vamos mostrar, então, o que seria, né, na bioenergética, a estrutura do caráter psicopático. Porque se o problema que a gente estava falando é operacionalização, como é que a gente estuda isso pela bioenergética, que é toda essa pataquada ali que a gente estava falando? Só para lembrar, que obra é essa, Alex? De onde é que é esse texto? Bioenergética de Loven. É o texto do cara. É o texto do cara. O texto do cara. Daí, ó, a gente começa aqui. Essa estrutura requer algumas palavras de introdução. Trata-se de um tipo de caráter que não analisei nem descrevi em meus estudos anteriores. Então, a gente já sabe que a própria estrutura que está sendo analisada não tinha uma base teorética e muito menos empírica. Pode ser uma estrutura bastante complexa, mas, por uma questão de brevidade e clareza, descreverei uma forma simples desse distúrbio. A essência da atitude psicótica é a negação dos sentimentos, tirada também, não sabemos de onde que sai essa afirmação. Quando a gente fala de negação dos sentimentos, isso daqui poderia ter sido trazido de uma forma operacional no texto aqui, né, na pesquisa, para a gente poder definir parâmetros na
no instrumento. Então, quando eu vou fazer um instrumento, eu preciso de operações concretas reais para ser estudadas e medidas. Poderia ter sido trazido aqui de uma forma operacional? Poderia, igual o DSM-5 traz. Essa atitude constrata com o caráter esquizoide que se dissocia deles. Então a gente já tem uma diferenciação aqui do que seria o esquizoide e do que seria o psicótico. Porém, daí olha aqui que a gente vai. Na personalidade psicopática, o ego ou a mente volta-se contra o corpo e seus sentimentos, sobretudo os de natureza sexual. Aqui começa o problema, porque simplesmente a gente vai voltar para um passado que a gente não consegue estudar, a gente não consegue definir o que é um problema contra o corpo de natureza sexual. Eu, pelo menos, não consigo pensar em como que isso daí poderia ser operacionalizado. E a gente também pega estruturas que são impossíveis de estudar, né? Que é o ego ou a mente. Quando a gente fala de mente, por exemplo, a gente consegue operacionalizar através de fatores. Então, o que é composta a mente? Né? É um problema aí que a gente pode conversar até em outro vídeo, Felipe, são as questões de, né, falar de mente, falar de se existe ou não, e daí como que é estudado. No final, não existe, mas muitas teorias utilizam mente como uma facilitação linguística. Então, se eu quero falar de um processo... Oi. Alex, eu fui atrás de uma evidência final para fechar. Para de compartilhar a tela aí que tá dando... Beleza. Uhum. Para de compartilhar a tela que eu vou... Uhum. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, que é matadora para finalizar a nossa discussão. Lembra que eu havia falado que a revista publicada, aquele artigo que a gente começou analisando, era uma revista predatória? Sim. Uma revista que, cara, pagou, publicou, besteirinha? Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu quero mostrar uma coisa. Nossa, velho. Eu sabia que ia ter alguma coisa de estranho, então eu fui atrás aqui enquanto tu falava e eu achei. Olha só. Esse daqui é o artigo que fundamentou a justificativa da ideia de MC e tudo mais na pesquisa que a gente estava analisando, certo? Então, essa pesquisa aqui, ó, Relation between characters, traces, sei lá como é que é, and the function of overweight. Beleza. Publicada na IJDR, International Journal of Development Research. Beleza, publicado em 2022, recentíssimo, certo, Alex? Só que tem um problema. Vamos abrir esse jornal e ver o que ele publica? Por quê? Lembra, a minha crítica àquele jornal lá atrás foi de que eles publicam sobre tudo. E quem publica sobre tudo, publica sobre nada. Ou seja, só predatório. Mas, e aí eu falei, jornais têm sua linha editorial. Alex, olha para a tela agora, olha para esse paper e me diz, essa revista aqui tem uma linha editorial? Não. Não. Oh, olha o título. International Journal of Development Research. Tem uma linha editorial. Eles estão falando sobre desenvolvimento, certo? Pesquisa em desenvolvimento. Então, pesquisa em desenvolvimento ali, da criança, do adolescente, na gestação da mãe, nananã. Vamos ver o que essa revista publica? Então, esse é o site, né? Lindo. Maravilhoso. O que eu fico puto é que essa merda tem fator de impacto 7. Tá? Seja lá como, Deus. Mas tudo bem. Vamos lá. Edição atual. Ó, vamos lá, vamos ver o que a última edição dessa revista andou publicando, tá? Ah, aliás, desculpa. Olha o tanto de coisa que essa porra publica. Mano, isso aqui é piada. Isso daqui é piada. Isso daqui é piada. Meu Deus do céu. Publica trabalhos de pesquisa nas áreas de contabilidade, marketing, administração, finanças, bancos, economia, gestão de recursos humanos, negócios internacionais, engenharia química, que mais? Nutrição e ciência alimentar, astronomia e astrofísica. Caralho. Vamos lá. Vamos para a edição atual. Influência das crenças e mitos relacionados ao aleitamento materno em lactantes e beleza? Legal. A gente vê um pouquinho para baixo e olha aqui. Uso de chás para desconforto do período gestacional, origem, distribuição, taxonomia, descrição botânica, diversidade genética e melhoramento genético do pimentão. Ai. Olha aqui. Cadê? Eu acho que eu vi aqui em cima. Síntese verde
de nanopartículas de ferrita de corbato do limão siciliano. Cara, isso... isso aqui é piada, cara. Um estudo sobre a conservação da água através da extração de água do ar atmosférico. Foda. Mano, olha onde essa fundamentação das pesquisas do Corpo Explica é publicada. Né? Olha onde isso é publicado. Entendeu? O pior, o cara ainda tem a oportunidade de falar o seguinte: a minha pesquisa foi publicada numa revista Qualis A2. Tem noção, cara, do quão ridículo isso é? Tem noção? A minha publicação, por exemplo, do ano passado foi publicada numa revista B1, Qualis B1. Tá? Passou por revisão, por pares, tive que consertar aquela merda umas 3 vezes. Porque o processo da revisão de uma revista séria é literalmente, cara, os revisores eles vão espancar o teu artigo. É o trabalho deles é espancar o teu artigo e fazer você fazer aquilo ficar direito. Esse é o trabalho do revisor. Os artigos que participei também, publiquei, todos voltavam, você tinha que refazer algumas coisas, tinha que ajeitar, daí é passado de novo. Não, e vamos lá, de novo, vamos dar só mais uma olhadinha nessa revista. Quem é o editor-chefe? O cara é da Turquia, velho. Da Turquia, tá? Então, gente, simplesmente, o que eu quero passar para vocês e aí eu vou finalizar compartilhando a minha tela aqui para vocês, tá? Gostando ou não de nós, gostando ou não de como o assunto chegou até aqui, tá? Eu quero que vocês entendam algo. Toda essa ideia de que nós podemos atribuir caráter, podemos atribuir comportamento, podemos atribuir personalidade de alguém a partir de características físicas, é herança, é perpetuação do racismo científico. Não tem como fugir disso. Alex, permita-me a correção caso eu esteja errado. Dizer que alguém tem determinado tipo de personalidade, caráter, comportamento a partir da sua aparência não é exatamente a definição operacional de preconceito? É, sim, senhor. Inclusive, muito presente na eugenia. Vamos lá. Tudo começa, digamos assim, né, com Franz Joseph Gall, né? Então, toda essa ideia de que você poderia atribuir a características físicas, saliências no crânio do indivíduo, tudo isso começa na frenologia. Tudo isso começa em você dizer que existem pessoas mais ou menos propensas a comportamentos antiéticos, a crimes e a serem bons ou maus cidadãos, a serem mais ou menos inteligentes, melhor ou pior evoluídos. Tudo isso começa em Gall, tudo isso começa numa época em que você precisava de uma desculpa para justificar a escravidão, justificar racismo. Por isso o nome racismo científico, tá? E depois isso evolui para César de Lombroso, né, na área forense, onde então você poderia descrever ali o que ele chama, né, de o criminoso inato, né, ou seja, a pessoa que nasce com as características de alguém que vai cometer crimes, de alguém que vai ser um indivíduo perigoso para a sociedade. E nossa, que coincidência, eram negros. As características fisionômicas eram combinadas com as de negros. Então, toda vez que você tentar defender alguém que está tentando associar características físicas a padrão de comportamento, tá? Cara, cuidado. Você está corroborando com o racismo científico, com a perpetuação da eugenia, beleza? Longe de mim, eu não estou falando que os donos do Corpo Explica são eugenistas, não estou falando isso. Estou falando que o pressuposto teórico deles, o pressuposto teórico de Reich, Lowen, né? Lowen, e toda essa galera que tenta trazer a ideia de um corpo,
né? A fisionomia, os detalhes desse corpo dizem respeito à sua personalidade, caráter, comportamento. Isso é perpetuação de racismo científico. Não existe nada que tire disso, sacou? Se Uhum. você quiser afastar isso, tu vai ter que ter uma excelente referência teórica que você não tem, tá bom? Você tem amostragem histórica disso, você tem evidências desses É. autores falando isso, é racismo científico. E Show assim, de o bola? problema é de você pode até querer ter uma referência nova, ou pô, vai surgir um estudo que vai falar disso. O problema é que a gente já sabe que tem 1 milhão de outros artigos, de outras teorias que explicam tão bem quanto uma nova poderia. Então a gente sabe pelos textos do behaviorismo radical, até antes, pegar a influência do ambiente na construção do sujeito e de como esse ambiente faz a pessoa realizar determinados comportamentos e como é influenciado nisso daí, muito difícil, muito difícil. Vai surgir alguma coisa que vai falar que você tem determinado comportamento, determinado corpo vai fazer você ter determinados comportamentos. Muito difícil. Porque a gente sabe que Então, existem outras 1 milhão de formas que são melhores de explicar isso. exato. Então, assim, no final das contas, tá? Se você quiser falar de personalidade, e ainda mais no Brasil, sabe o que que tu vai usar? BFP. Bateria Fatorial de Personalidade. É uma avaliação psicológica com quantas perguntas, Alex? 120, se 156? eu não me engano. 120? Agora Enfim, o nome de cabeça. inclusive, eu já passei pelo teste, eu já passei por essa avaliação, e lá sim você tem uma amostragem estatística, lá você tem uma amostragem empiricamente sustentada, e até mesmo o BFP tem suas críticas. Até mesmo em cima do BFP, por exemplo, eu já fiz a avaliação. Se eu for submetido de novo e minha resposta vai dar igual, não, eu já sei como é que é o processo. Né? Uhum. Ah, o cara ele trabalha com BFP, ele vai passar pelo processo, ele não consegue talvez conduzir para uma resposta. Ai, ai. Felipe caiu, gente. O que que deu aí? Eu ainda tô aqui nessa chamada. E agora? Onde que fica gravada a parada? Aqui ainda tá gravando, tá gravação aqui. Eu vou te mandar o link. Vê se tu consegue entrar, tu quer o dono. Ó, mandei o link.
Aí. É, porque eu entrei com a outra. Tentei entrar com a outra conta de e-mail. Aí serve de Agora permissão. foi. Termine sua Tá fala. gravando então ainda? Tá gravando, gravação ali, ó. Meu, cara, que. Meu, que cagaço, velho. Eu achei que tinha. Quase 2 Mano, horas. era o único horário da minha agenda da semana para fazer isso. Então é o seguinte, pessoal. A quem está até aqui ainda, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de saber avaliar a qualidade de uma evidência. Um artigo científico por si só não diz nada, tá? Então, espero que esse assunto, espero que esse tema tenha sido muito esclarecedor para vocês. Esses artigos não conseguem sustentar em nada essa ideia de análise corporal. Então, análise corporal é uma pseudociência, Alex? É porque tenta se passar como uma ciência, principalmente por isso. E não Principalmente apresenta por isso. validade nenhuma. Não apresenta validade, tenta se passar por ciência, tem um apelo direto a patronos, a autores patriarcas, então eles não tentam validar novos estudos de fato, eles tentam se basear nesse repertório histórico de autores também já refutados anteriormente. Então, espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor. Lembrando, pessoal, o seguinte, se vocês quiserem me ajudar a ir para minha expedição até Budapeste, na Hungria, no ano que vem, onde eu vou fazer alguns meses ali de estágio com os cabeças do mundo, né, no campo de pesquisa em hipnose, eu vou estar lá tentando, né, estou tentando reunir dinheiro para isso, então, para me ajudar no custeio dessa minha expedição até a Hungria, até a Europa, eu abri o Aprenda Psicologia do Zero, lá onde você tem aulas não só comigo sobre psicologia, sobre atualizações e enquadros em temas da psicologia, mas também você tem aulas com vários outros divulgadores científicos, vários cientistas, vários profissionais da saúde também que estão lá tentando me ajudar nesse processo. Então lá você tem aula com, por exemplo, o Dr. Blasius, que é médico psiquiatra, especialista em alcoolismo, sobre a ciência do alcoolismo, o Dr. Alexandre Venturi, médico neurologista, dando aula sobre perda de memória, aula sobre enxaqueca, doutora Laís Bernardes, outra médica, tem aula até com o Wesley, vai ter aula com o Wesley Delanogari agora finalzinho do mês, vários outros pesquisadores, muita aula bacana para vocês, até pesquisador de fora vai estar lá dando aula, então espero que quem quiser me ajudar, quem puder me ajudar, esteja lá, é a forma que eu tenho de conseguir juntar dinheiro para fazer essa expedição e poder continuar minha carreira seguindo por mestrado, doutorado, seguir minha carreira como cientista. E como você sabe, meu campo de pesquisa favorito, meu campo de pesquisa dos sonhos é justamente a hipnose, então eu vou lá fazer pesquisa com quem faz pesquisa séria em hipnose, que é o Dr. Keksi Zoltan, lá na Universidade ELTE. Então é isso, conto com a ajuda de vocês, quem puder me ajudar e quiser aí aprender muito sobre psicologia nesse clube. Show de bola? Alex, algum recado, algum anúncio? Muito obrigado pelo convite. Eu creio que tenha ficado bem resumido. Esse tema é difícil de se esgotar. Tem muita coisa sobre avaliação psicológica, sobre psicometria que a gente ainda pode falar muito em futuros vídeos. E também muito obrigado por essa oportunidade, né? Não é de hoje que a gente faz coisas juntos, mas é sempre prazeroso igual. Então, Sei lá, ele, rapaz. Cara, muito obrigado, na verdade, por ter aceito, porque a gente sempre tem que lembrar o seguinte: esse é um princípio que as pessoas têm que entender da ciência. Pesquisadores têm seus campos de ação. Então, quando um pesquisador tenta meter a perninha em outro, em geral ele vai falar alguma abobrinha, ele vai deixar passar alguma coisa, ou vai falar alguma coisa errada por não ter um fundo teórico naquilo. Então, cara, se eu ia falar de avaliação de instrumento, eu precisava de alguém da área para corroborar aqui comigo na minha análise dos fatos. Então, cara, muito obrigado por falar da tua área, e é isso aí. Irmão, tchau, tchau. Espero que todos vocês tenham gostado. me sigam no Instagram e no YouTube, Sigam, por isso, favor. sigam @Alex Alex aí. Psicologia nos dois. E é isso Vai aí. estar aqui na descrição o arroba do Alex. E é isso aí. Beijão no coração. Tchau, tchau. Ah, calma, que agora sim eu vou clicar em parar de gravar. Show de bola. Então, parar de gravar.